vai falar um pouquinho sobre o livro. Boa. Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro foi publicado em 1831 por Machado de Assis e primeiramente ele foi distribuído como um folhetim, mas logo em seguida ele foi distribuído como um livro mesmo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o escritor do livro, Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839 e morreu em 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro. Ele foi um escritor brasileiro e, após ter escrito em todos os gêneros literários possíveis, hoje em dia ele é conhecido como o maior nome da literatura brasileira. Mas ele também não era só escritor, ele foi poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, jornalista e crítico literário. A sua obra é muito extensa e ela se constitui de 10 romances, 200 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais 600 crônicas. E bom, para muitos críticos literários, suas principais obras são da trilogia realista de Machado de Assis, que são as obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o que a gente vai falar hoje, Quincas Borba e Dom Casmurro. E bom, o realismo também foi muito importante para a escola literária brasileira do século XIX e XX e hoje em dia é de grande interesse da parte pública e acadêmica do Brasil. Bom, as obras de Machado também foram muito importantes para influenciar autores muito importantes como Olavo Bilac, Lima Barreto e Drummond de Andrade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o realismo, que foi um movimento literário que surgiu nas últimas décadas do século XIX na França e foi uma reação ao romantismo. Os escritores integrantes do realismo repudiavam o quão artificial era o romantismo e o neoclassicismo, que eram os dois gêneros literários mais populares da época. Isso porque eles queriam relatar a vida deles e os problemas e os costumes das classes médias e baixas da época. Bom, o contexto histórico da época se relaciona com a Revolução Francesa, com o movimento marxista, com o darwinismo, o positivismo e o determinismo. Agora eu vou falar um pouco sobre as principais características do realismo, que são: eles se opunham às ideias do romantismo, eles tinham uma abordagem objetiva e eles reproduziam a realidade de uma maneira fidedigna, ou seja, de confiança. Eles também utilizavam uma linguagem comum e abordavam temas sociais e cotidianos, principalmente das classes médias e mais pobres, como citado anteriormente. Eles tinham uma preocupação com o presente e não havia heróis. As histórias eram protagonizadas por pessoas comuns e não idealizadas. E também eles analisavam criticamente a sociedade. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o livro em si. E como dito na própria parte de trás do livro, em 1831, os leitores brasileiros estavam acostumados mais com aquelas narrativas tradicionais, como já dito, o romantismo e essas coisas. E com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, eles se surpreenderam pelo fato de ser um defunto que dialogava diretamente com o leitor. Nesse livro, Machado tenta retratar a escravidão, que ainda existia no Brasil, as classes sociais, o positivismo e o cientificismo da época, até chegando a criar uma nova filosofia. Mesmo após quase 140 anos de sua publicação, ainda existem diversos estudos, interpretações, adaptações para mídias digitais e ainda para os outros idiomas. Outras duas características do livro que são muito presentes durante a obra é o pessimismo e a ironia, o humor negro que Machado impõe sobre seus personagens, onde a gente pode ver isso nesse seguinte trecho. Daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome com o fim de preparar a ocasião de comer, e não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoaram a felicidade terrestre. Em verdade, vos digo que toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Tu, minha Eugênia, é que não descalçaste nunca. Foste aí pela estrada da vida, maquejando de perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para outra margem. O que eu sei se é a tua existência era muito necessário ao século. Quem sabe? Talvez um comparsa de menos fizeste patear a tragédia humana. E agora a gente vai falar sobre os principais personagens O da obra. personagem principal da obra é Brás Cubas, que é o narrador, que morre com 64 anos e conta suas lembranças pós a morte. Ou seja, ele é um narrador póstumo porque ele conta as lembranças pós a morte. Outra personagem muito importante é Marcela, que é o primeiro amor da vida de Brás Cubas, onde ele teve uma relação que durou 15 meses e 11 contos réis, como ele mesmo diz, porque ela é uma interesseira, que só se importa com os bens que ele dá pra ela e não com o amor em si. Ah, e só um adendo sobre Marcela é que durante o livro ela se torna uma prostituta de elite. Também temos o Quincas Borba, que era um ex-colega de escola de Brás Cubas e que acabou virando morador de rua. E eles se reencontram depois do Quincas Borba ter roubado um relógio do Brás Cubas, mas que depois é devolvido porque o Quincas Borba recebe uma herança. Então, por fim, a gente recomenda sim a leitura do livro.
não só pelo autor, Machado de Assis, que foi um dos grandes nomes da literatura brasileira, senão até o maior, mas também pela sua importância no contexto, porque ele foi meio que o fundador da estética realista na literatura brasileira. E que mais? E bom, por ele ter um vocabulário muito difícil, ele pode agregar muito para as pessoas que lerem ele. E também ele é uma história que te prende, ele é uma história que não é monótona, que não é parada. Ele é direto, ou seja, você fica interessado em saber o que vai acontecer. E ele também é muito cobrado em exames externos, como o Enem, FUVEST, essas coisas. E é isso.